Bom dia, vamos continuar hoje, Salmos 46. O Salmo 46, ele fala muito sobre batalha, são as nossas batalhas do dia a dia. E aqui ele vem descrevendo e perceba como ele fala. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Perceba o momento em que Deus aparece na vida, socorro bem presente, é o momento em que ele aparece nas nossas vidas, quando? Nas tribulações. A gente precisa entender as tribulações de uma nova maneira. Precisamos entender porque a gente pensa que isso é algo ruim. Mas se no meio das tribulações Deus aparece, fica a pergunta, será que é realmente ruim? É por isso que a gente pega no Novo Testamento e a gente vê Paulo falando, eu me alegro com as tribulações. Em meio às tribulações, às dificuldades, às lutas do dia a dia, é quando nós conseguiremos ver mais claramente o Senhor, porque Ele se faz presente no momento em que nós mais precisamos. Isso deve nos encorajar a cada vez mais nos desafiarmos em novas batalhas, em novas metas, em novas conquistas, em novos objetivos. E objetivos não só nessa terra, mas, por exemplo, que tenhamos como objetivo fazer com que o nosso casamento suba de nível. Temos o objetivo de fazer com que o relacionamento com os filhos suba de nível, atinjam novas dimensões. Os relacionamentos que nós temos com amigos, com pessoas próximas, dentro da igreja, a nossa busca pelo Senhor, os nossos momentos onde buscamos pelos dons que o Senhor tem para cada um de nós, que em todas essas coisas venham a se tornar os nossos objetivos nessa terra, conquistar bens espirituais nessa terra, porque nós somos espirituais. Lembra que Jesus falou, ajuntai tesouro nos céus e não na terra. Vamos buscar por esses tesouros. E todos esses tesouros nos são entregues pelo Espírito Santo de Deus. São os dons que Ele tem para cada um de nós. E aí perceba o que ele fala. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne. Ou seja, ele vem falando ao longo desse salmo o tempo inteiro desse momento de combate. Esse momento onde nós estamos fazendo de tudo para alcançar algo que nós queremos. E aí perceba que em meio a tudo isso, é como se nós estivéssemos, por alguns instantes, dentro daquele barco, junto com os discípulos, quando as tempestades vêm e começam a chacoalhar o barco de um lugar para o outro. Mas você se lembra que foi Jesus quem falou, entrem no barco e vamos atravessar para o outro lado. Ou seja, eles tinham um objetivo, eles sabiam onde eles queriam chegar, mas no meio do caminho veio toda aquela tribulação. E aqui ele está dizendo que em meio à tribulação, ele se faz presente. Esse é o nosso objetivo. Ter o Senhor presente em nossas vidas. E se for em meio à tribulação, precisamos olhar e falar como Paulo, me alegro nas tribulações. O texto continua e ele fala o seguinte, o Senhor dos exércitos está conosco, verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Ali no verso 11 ele repete essa expressão, o Senhor dos exércitos está conosco. Por que Senhor dos exércitos? É simples, porque ele quer trazer para nós essa figura de que ele, como Senhor dos exércitos, ele vai nos treinar. Quando você vir escrito na Bíblia, Senhor dos Exércitos, perceba, muito provavelmente o Senhor está nos ensinando que Ele aparece para nós através de um treinamento que Ele vai fazer conosco. Ele vai nos treinar, Ele vai me treinar a ser o melhor marido possível, vai treinar cada um de nós a sermos os melhores cônjuges possíveis, os melhores pais possíveis, os melhores filhos. Nós vamos ser constantemente treinados pelo Senhor. O que Jesus fez com os 12 discípulos dele foi treiná-los. O que o Espírito Santo faz a partir do livro de Atos é treiná-los. Então, ou seja, nós vamos treinando, nós vamos buscando conhecer a Deus e conhecê-lo cada vez mais. Isso é esse treinamento, por isso que ele aparece para nós como Senhor dos Exércitos. Agora, perceba, em todo esse salmo ele fala de Senhor dos Exércitos, ele fala de tribulação, ele fala sobre ainda que a terra se transtorne, a gente consegue imaginar uma figura turbulenta em meio a isso tudo. Agora, no meio do capítulo, ali no verso 10, fala o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebe que a figura que nós percebemos aqui é a minha vida ao redor pode estar o tempo inteiro em meio a toda essa tribulação. E é natural porque estamos buscando coisas maiores para nós. Mas, mesmo em meio a tudo isso, aqui dentro de mim, eu me aquieto, porque eu sei que Ele é Deus. Lembra de Jesus no barco com os discípulos, quando veio toda a tribulação para que eles pudessem chegar ao outro lado? Todos eles estavam na mesma situação, mas Jesus dormia e descansava,
porque ele sabia o que ele carregava, ele sabia quem ele era, de quem ele era filho. Então ele diz às ondas do mar: aquietai-vos, fiquem em silêncio. E ele termina a viagem. Que Deus abençoe, que possa ser assim na vida de cada um de nós, que possamos buscar momentos como esse, onde aparentemente em meio à tribulação, mas aqui dentro a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe.